Hoje eu venho aqui para falar sobre o não de Deus e a importância da gente aceitar o não de Deus. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus, nós queremos as coisas e nós ficamos muito frustrados quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Então hoje eu vou contar uma palavra que veio no meu coração e vou usar como exemplo um caso que eu tive com o meu filho, para poder exemplificar essa palavra que eu quero passar para vocês. O meu filho queria muito uma coisa e ele já faz tempinho já, mas agora que eu senti no coração de compartilhar aqui com vocês. O meu filho queria muito uma coisa, então ele se comportou muito, ele fez as tarefas, ele me ajudou em casa, ele ficou muito querido, ele fez tudo que tinha que ser feito para poder me conquistar, para poder me agradar, para eu permitir que ele fizesse aquilo que ele queria fazer, né? Ele queria muito uma coisa. Só que eu, como mãe, eu sabia que não pude permitir que dar aquilo porque ele queria, né, no momento, porque não era uma coisa que ele estava precisando, que fosse uma emergência, e também não era uma coisa que queria fazer falta se ele não tivesse, né? Ou seja, ele não estava precisando daquilo, né? Ele tem tantas outras coisas e às vezes não... tantos outros brinquedos, né? Não estava nem dando bola e de repente ele queria uma coisa que eu tinha certeza que eu ia dar, ia ficar aqui jogado num canto, ele ia brincar por um tempo e ia ficar jogado num canto, né? Era só... E então eu tive que dizer não pro meu filho, né? Mesmo ele se comportado, mesmo ele tendo feito tudo certinho para me agradar, para querer ganhar aquela coisa que ele tanto queria, eu tive que dizer não pro meu filho, por não ser necessário, por eu saber que não era o que ele precisava no momento. E então meu filho, quando eu disse não para ele ficou muito decepcionado comigo, muito triste, muito chateado mesmo, sabe? Tipo, ele só... Mãe, eu fiz tudo certinho, tudo do jeito que era pra fazer. E mesmo assim eu não vou ganhar o que eu pedi, sabe? E naquele momento eu pude entender como é que Deus se sente com relação a gente, né? Muitas vezes a gente pede alguma coisa pra Deus e a gente faz tudo certinho. A gente ora, a gente jejua, a gente bota o joelho no chão, a gente pede, Pai, eu quero tanto isso, por favor, me atende. Mas o Deus, nosso Pai, lá de cima, com toda a sua sabedoria, Ele sabe o que a gente precisa e o que a gente não precisa, né? E muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede porque a gente não precisa, ou porque ainda não é o momento, ou porque tem que acontecer alguma coisa antes para que a gente tenha algum aprendizado, para que a gente saiba valorizar aquilo que a gente pediu. Então... naquele momento que eu vi a carinha do meu filho tão decepcionado comigo porque eu não ia dar aquilo que ele queria, eu entrei no meu quarto e eu só falei para Deus, meu Deus, agora eu entendo. Agora eu consigo ver claramente quando eu mesma, eu, adulta, peço as coisas para Deus e faço tudo certinho para agradar a Deus e eu não recebo aquilo que eu peço. E aí eu fico às vezes assim, não digo braba com Deus, né, que a gente não pode ficar brava com Deus, mas eu fico decepcionada, né, e da mesma forma que meu filho ficou decepcionado comigo, né. Então eu entendi, eu disse, Deus, agora eu entendi os seus nãos pra mim, né. Com certeza às vezes as coisas que eu peço, as coisas que a gente pede e Deus não nos dá, é porque não é pra ser. É porque não é naquele momento, é porque não tá na hora certa de acontecer, né? E Deus, a gente sabe tudo que a gente precisa. Deus sabe tudo mesmo que a gente precisa. E a gente precisa agradecer e a gente precisa ser fiel, que Deus dá tudo que a gente precisa, não o que a gente quer. E eu aprendi essa lição com o meu filho, né? Eu mesma, sendo mãe, sabendo que eu não posso dar o que ele quer, eu tenho que dar o que ele precisa. Da mesma forma, Deus não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa, Ele dá o que é necessário pra gente. Eu agradeço muito se você ouviu aqui a minha palavra,
Eu gosto muito de falar de Deus, das experiências que eu tenho com Deus, e desejo um bom dia para você. Deus abençoe. Tchau, tchau.